Bom dia, sextos anos. Devido aos nossos atrasos, tá? Eu optei por fazer a videoaula sobre correção das atividades 46, 47 e 48, que trata do assunto porcentagem, para que talvez a gente consiga adiantar um pouco a matéria. Então vamos lá, porcentagem, tá? Correção das atividades das páginas 47 e 48 do seu LD. A primeira questão é para que você. Os exercícios físicos devem ser realizados mantendo o conforto dos pés. Por isso é importante ficar atento à composição do tecido de fabricação das meias. Na embalagem de 2 pares de meias, há descrição de diferentes tipos de composição do tecido. A primeira meia diz que 80% é algodão, 12% poliamida e 5% poliéster e ainda 3% de nylon com elástico. A segunda meia, 100% algodão. O que indicam essas porcentagens? Elas indicam a quantidade de material usado ou utilizado. Cadê a caneta? Achei. Ela indica a quantidade de material usado na fabricação desses pares de meia. Letra B, o que significa dizer que a meia, em sua composição, tem em sua composição 100% de algodão. Significa que o único material usado é o algodão, correto? E dessas duas meias, a mais confortável, claro, que é a que é feita só com algodão. Complete as lacunas determinando mentalmente as porcentagens indicadas. 100% de 320 é R$ 320. 10% de 320 é você imaginar quantas vezes 10% cabe em 100%. Então, ela cabe 10 vezes. Então, basta você dividir 320 por 10, que dá R$ 32. 1% cabe quantas vezes em 100%? Cabe 100. Então, para calcular mentalmente, eu vou dividir 320 por 100, que dá um total de R$ 3,20. Na letra B, 50% é a metade, e a metade de 280 são 140. 10% de 280, 10% cabe 10 vezes em 100%. Então, você divide o seu valor por 10. E 280 dividido por 10 são 28. 60% de 28, 60% são 6 vezes 10%. Então, basta eu pegar 28 e multiplicar por 6. Você vai encontrar R$ 168. 10% de 500 é 500 dividido por 10, que dá 50. 20% de 500, 20% cabe 5 vezes em 100%. Então, você vai dividir 500 por 5. Dividindo 500 por 5 são R$ 100. 5% de 500, o que você vai verificar? 5% cabe quantas vezes em 100? Cabe 20. Então, você vai dividir 500 por 20 e vai encontrar 25. 35% de 500. Aqui o cálculo mental, você vai fazer 30% mais 5%. Não é isso? 30% é 3 vezes o 10%, que é 50, vai dar 150. Mais os 5%, que é 25, R$ 175. Quaisquer dúvidas, me aciona na videoaula que a gente conversa com mais calma. A questão 3, complete as lacunas com a porcentagem correspondente a cada afirmação, de modo que ela fique verdadeira. A metade de um inteiro é qual a porcentagem desse inteiro? A metade é 50% do inteiro. Na letra B, alguma coisa por cento de um inteiro equivale à sua quinta parte. Quinta parte é a mesma coisa que dividir 100 por 5. E 100 por 5 são 20. Então, 20% de um inteiro equivale à sua quinta parte. 1/10 de um inteiro é o que em relação à porcentagem?
é o 100% dele dividido em 10. E o 100% dividido em 10 são 10%. Quantos por cento de um inteiro equivale à sua quarta parte? Lembrando que o inteiro todo é 100%. Então, a quarta parte seria 100% dividido por 4, que vai dar 25%. 3 quartos de um inteiro é 75% dele. O inteiro, no caso, é 100%, correto? Então, 3 quartos de 100%, você faria isso aqui, ó. 3 quartos de 100%. De significa vezes. Eu posso multiplicar os dois de cima e depois dividir por 4, mas eu prefiro dividir aqui 100 por 4, 25, e 25 vezes 3 são 75%. Calcule mentalmente e escreva o valor correspondente. 50% de 80 balas é a metade de 80, são 40. 25% de 36 pães é 36 dividido por 4, que vai dar 9. 75% de 120 parafusos. 75 de 120 parafusos serão 90 parafusos. Ele pediu cálculo mental. Então, você calcularia 50%, 60, mais 25% seriam 30. 60 mais 30, 90. 10% de R$1,50. 10% é R$1,50 dividido por 10, que dá 0,15 ou 15 centavos. 30% de 20 figurinhas. 30% é 3 vezes o 10%, correto? Então, eu dividiria por 10 primeiro, daria 2. E 2 vezes 3 são 6. 70% de 70, 70 dividido por 10 são 7. 7 vezes 7, 49 quilos. Não se preocupe se você não tiver entendido, porque nós conversaremos numa próxima oportunidade. Basta você perguntar. Na questão 5, nós teremos um probleminha. Leia as informações, tá lá, sobre uma pesquisa sobre produtos orgânicos. A pesquisa realizada na Organis Brasil ouviu 905 pessoas em 9 cidades de 4 regiões do país. Quais são os produtos mais consumidos? A pergunta foi essa. Quais são os produtos mais consumidos? Fazendo essa pergunta, 6 em cada 10 consumidores de orgânicos compram verduras. Legumes e frutas estão na lista de compra de pelo menos 1 em cada 4 pessoas dessas 905. De acordo com essa pesquisa, responda as questões. Que porcentagem dos consumidores de orgânico compram verduras? Ele perguntou porcentagem. Então, o que acontece aqui? Porcentagem dos que compram verduras é 6 a cada 10. Para transformar em porcentagem, eu preciso de uma fração equivalente com denominador 100, ou bastaria eu dividir 6 por 10. Mas encontrando a fração equivalente, você multiplica 10 por 10, você encontra 100. E 6 vezes 10 são 60, correto? Então, quer dizer que 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%. Então, 60% dos entrevistados compram verduras orgânicas. E legumes e frutas? Legumes e frutas é 1/4. 1/4 de 100% é 25%. Ou você pode dividir 1 por 4, tá certo? Dividindo 1 por 4, a gente tem 0, aí ficam 10 décimos. 10 dividido por 4 são 2. 2 vezes 4, 8. Vão sobrar 2. Transformando em centésimos, eu teria 20 centésimos. 20 dividido por 4 são
5. 5 vezes 4, 20, sobram 0. 0,25 vezes 100 são 25%. São as pessoas que consomem frutas e legumes, correto? Na letra B, quantos dos consumidores de orgânicos compram verduras? Basta você calcular 60% de quem? 60% dos 905 entrevistados. Então, se eu dividir 905 por 100, eu vou achar 9,05, mas eu posso multiplicar aqui também e depois efetuar os cálculos. Eu vou deixar para vocês, tá? E eu acredito que vocês... Vamos lá, vou deixar nada, né? 9, ó, isso, 905, tá lá, 905 vezes 60, tá certo? Vamos multiplicar por 6 e depois a gente acrescenta o 0. 30, vão 3, 6 vezes 0, 0, desço 3. 6 vezes 9, 54. E acrescento o 0 que eu deixei de multiplicar. Então, a gente vai ter 54.300. E agora eu vou dividir por 100. Dividir por 100 é deslocar duas casas. Então, 553 pessoas, entre as entrevistadas, consomem legumes orgânicos. E legumes e frutas? 25%, ou 1/4. Então, seria 1/4 de 905. 905 dividido por 4, ou 25%. Deixa eu ver onde que eu faço aqui. Vamos ver se dá para fazer aqui. 25%. E aí, eu vou deixar para que você calcule. 25% do total de entrevistados, que são 905, tá? Vou deixar para você concluir. Qualquer coisa, te falo na próxima aula, só para o vídeo não ficar muito extenso. Na questão 6, complete os esquemas e indique as multiplicações e divisões necessárias de uma linha para outra. Ele colocou para vocês aqui duas colunas. De 100 virou 10. A gente tem duas opções, ou multiplica ou divide. Então, dividiu-se por 10. 10 para 1. Então, dividiu-se por 10. Correto? 12% de 1 para 12, multiplicou por 12. O mesmo procedimento na segunda coluna. Acho que eu não vou me alongar aqui não, que dá para perceber. Era 1 vira 10, multiplicou-se por 10. 10 para 100 multiplica-se por 10. 100 para 200 multiplicou-se por 10. Então, 200%. Mesmo procedimento do outro lado, tá certo? 1% é 2,4. Então, 200% são 480. Calcule as porcentagens a seguir. 45% de 176. A primeira coisa que você tem que pensar é que 45% é 45 sobre 100 ou 0,45. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos duas formas diferentes de calcular. Eu posso calcular tanto a fração quanto multiplicar os decimais. Então, 45% vezes 76, ou 0,45 vezes 176, que dá um total de R$ 79,20. Na letra B, 86% é 86 sobre 100, ou, tá? Forma percentual, forma fracionária, forma decimal. Eu posso tanto calcular a porcentagem usando a fração ou usando o decimal. Para usar a fração, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima ou faz o contrário. Geralmente, com porcentagem, é melhor você multiplicar os dois de cima
e depois dividir por 100. Ou pega o número decimal e multiplica pelo valor que você quer. Como você quer 86% de 32, 0,86 vezes o 32. Tá aí o resultado. Na letra C, 14% de 600 pessoas, eu coloquei em todas elas a forma fracionária e a forma decimal. Se for para calcular com fração, você pode dividir, nesse caso é melhor dividir, porque 600 dividido por 100 são 6, aí você multiplica por 14. Ou multiplica 0,14 por 600, 84 pessoas. Bom, sexto ano, nesse caso, se o aluno identificar a forma mais rápida, é melhor que ele decida em qual operação é melhor fazer, tá? Porque tem algumas que dá para fazer mentalmente. Na letra D, ela é um pouco diferente, porque 0,5% é a mesma coisa que 5 sobre 1000. Porque eu teria isso aqui, ó, 0,5% sobre 100, tá certo? Só que a gente não deixa número decimal e fração misturados. Como aqui é 5 décimos, eu faria 5 décimos, mas vocês não viram divisão. Eu tenho uma casa decimal. Então, para eliminar essa casa decimal, eu acrescento um zero no denominador. Então, ao invés de 100, fica 1000. Por isso, 5 sobre 1000 e não 5 sobre 100. A gente conversa mais depois, por exemplo. Se eu tivesse 0, não vai dar para dar esse exemplo aqui não, tá? A gente conversa aí numa próxima situação. Próximo. 5, tá, o cálculo, né? 5 milésimos vezes 1000 ou 0,05 vezes 1000. Tanto pode fazer apenas essa multiplicação, quanto fazer aqui. Nesse caso aqui é mais rápido. 1000 dividido por 1000, 1. 1 vezes 5, 5 reais. Na letra E, a gente tem 1,5% de 700. 1,5% você já sabe que isso aqui, ó, é sobre 100. Então, a gente teria 1,5 sobre 100. Acontece que esse decimal em cima não é viável. E eu vou falar com vocês da forma que vocês entendem, mais rápido, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma casa decimal. Para eu eliminar essa casa decimal, o que eu faço? Eu esqueço a vírgula e acrescento um zero. Então, é 15 sobre 1000. Para calcular, você faz o mesmo procedimento. Eu posso dividir aqui, tá certo? Ou multiplicar primeiro e depois dividir. Ou posso efetuar essa multiplicação, que vai dar 10,5. Na letra F, 125% é 125 sobre 100, ou 1,25. Calculando o percentual, você vai ter 62,5 quilos. A questão 8. Uma loja anunciou em seu site as promoções. Tá aí o refrigerador, o smartphone e a TV. Determine quantos reais cada produto teve de desconto. Para eu calcular o desconto, basta eu pegar o valor anterior, né? Vou pôr aqui o valor anterior e subtrair do preço original. Então, o refrigerador seria 2.400 menos 2.040, que dá 360. Então, ele teve 360 reais de desconto. Por sua vez, a TV custava 3.600, ela foi para 2.592, ela teve um desconto de R$ 1.008. O smartphone, que custava 850, passou a custar 778, portanto, R$ 72 de desconto. Letra B. Verifique se o desconto
na promoção foi igual, superior ou inferior a 15% em cada produto. O que acontece? Basta você calcular os 15% do valor original. Então, o refrigerador, para ele ter tido 15%, o 15% tem que corresponder a 360. 2.400 vezes 0,15 dá 360, que é igual ao valor concedido. Então, é igual a 15%. Para a TV, se eu calculo 15% do valor dela, que é 3.600, eu encontro 540. 540 é menor do que 1.008. Então, quer dizer que a TV teve um desconto superior a 15%. E o smartphone, 15% do valor original, que é 850, 127,50. Ele teve um desconto de apenas 72. Então, o valor do desconto foi inferior a 15%. Bom, pessoal, tenham uma excelente aula. Fiquem com Deus e aguardo vocês para a aula virtual. Um abraço.